Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindas para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre os potencializadores. Aqui. Os potencializadores para a nossa vida. Então, o que que é isso? A gente pode usar potencializadores para deixar o nosso campo energético muito melhor. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Alguns vocês já devem usar, mas eu vou reforçar. Assim, o banho de sal grosso é uma coisa que eu faço muito, e eu gosto muito, e eu me sinto muito renovada. Tudo que eu vou ensinar aqui, você pode sentir se isso faz sentido para ti ou não, tá? O que que eu faço? Geralmente, quando acabou o creme de cabelo, eu coloco o sal grosso dentro desse creme, porque ele vai dar um cheirinho gostoso também, o cheiro do creme, e eu deixo ali. Então, na hora que eu estiver tomando banho, eu vou encher aquele potinho, porque geralmente fica um pouquinho de água dentro de um tempo para o outro que eu vou usar, e aquela água fica muito gelada por causa do sal grosso. E daí eu misturo um pouco de água mais morna e eu passo no meu corpo. Eu geralmente passo no cabelo também, tá? Quando eu lavo o cabelo, que eu vou tomar banho de sal grosso, eu passo no cabelo também. Porque ele já fica cheiroso, ele hidrata muito, ele fica muito bom. Tem pessoas que falam que não é para passar, mas o sal grosso ele fica muito bonito, ainda mais para cabelo cacheado e ondulado, que nem o meu. Então, eu super recomendo. Não recomendo tomar banho todo dia, tá? Você toma uma vez por semana, cada 15 dias, porque senão ele leva também a tua energia vital. E isso também não é bom. Então, se você tiver, por exemplo, uma semana muito intensa, que você tome mais do que uma vez a cada 5 banhos, tome um com um pouco de mel. Coloque mel diluído e passe aquela água. Eu não deixo no corpo, tá? Eu logo em cima enxago. No sal grosso também eu logo enxago, que diz que é para você ficar com aquele sal grosso. E para mim eu sempre tirei e me ajudou muito. E é uma coisa assim que a gente usa muito. Dentro de quando a gente vai falar do sal grosso, tem o negócio de tirar a negatividade, então, da água atrás da porta de entrada. Então, quando a porta for de correr, coloca pertinho da porta. Sempre tento deixar. Eu deixo sempre. Sempre que tiver ali embolorado, já tiro, já faço de novo, porque é algo que é. E claro, com a intenção que você faz isso, você faz com a intenção de que você não quer que nada ruim entre, você faz com a intenção positiva, porque tudo aonde a gente colocar a intenção vai expandir. O nosso inconsciente, o universo, nada entende a palavra não. Então, tente reformular. Então, se vocês lembrem, tem lá no primeiro módulo, tem a aula de perguntas inteligentes. Volta naquela aula, que agora eu não vou lembrar o título, mas volta naquela aula e assiste de novo, tá? Então, são as perguntas inteligentes que você começa a se fazer, as afirmações diferentes. A gente tem que começar a parar de focar no não. É que é como se fosse uma criança. Para uma criança, a gente dizer não é a mesma coisa que dizer sim, porque a birra vai vir, e ainda mais a minha que está nessa fase. Hoje a Brenda tem 3 anos e hoje o não ela não pode escutar. Então, o tempo inteiro eu estou negociando e eu já aproveitei esse negócio para aprimorar ainda mais a minha comunicação comigo mesma. Então, em vez de eu falar, eu não quero alguma coisa, você foca naquilo que você quer. Então, você reformula a frase, em vez de eu não quero negatividade, a partir de hoje, nessa casa só entrará o positivo. Um mantra, uma afirmação que você pode fazer e que, se for alguma coisa negativa, que fique dentro do copo com sal grosso. E dá muito certo. Porque quando eu e a Brenda a gente está sozinha,
o nosso copo com sal grosso quase não acontece nada. E o Ramon, como ele conversa com muitas pessoas, ele tem contato diário com muita gente, isso interfere no campo energético dele, porque quanto mais pessoas você tem contato, mais você é interferido pelo campo, e isso interfere na nossa vida. Então, eu sempre deixo, sempre, 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 e dá muito certo, tá? Outra técnica que vocês podem fazer é o pote da gratidão. Então, tentem se acostumar a todo dia escrever alguma coisa pelo que você é grato. Eu coloco sempre na agenda um espaço com 5 agradecimentos no dia. Eu me forço a pensar em 5 pontos positivos que eu tive durante o dia. Então, 5 coisas que aconteceram muito boas. Gravar uma aula, então é uma coisa positiva. Montar uma aula é uma outra coisa positiva. Então, fazer sabe, tudo que envolve tanto trabalho quanto pessoal. Então, a Brenda dormiu bem essa noite, é um ponto positivo, posso colocar no meu cantinho, dentro da minha agenda das afirmações, mas quando acontece alguma coisa muito legal, eu coloco no pote da gratidão. Eu escrevo. Estou extremamente grata por isso e comemoro. Então, geralmente, eu danço, porque eu me conecto muito com a dança. Então, assim, ó, vocês precisam olhar aquilo que vocês se conectam. Se você se conecta com a dança, a hora que você vai acender um incenso para colocar energias positivas na tua casa, para agradecer, eu geralmente faço para agradecer. Então, como é que eu faço com o incenso? Todos os dias de manhã, eu faço as minhas meditações e depois das minhas meditações, eu acendo um incenso e eu passo por todos os cômodos da casa agradecendo a tudo que eu tenho, a todas as coisas. No escritório, quando eu ia diariamente, também eu fazia isso. É uma coisa que eu já faço há muitos anos. Mas ali, por um tempo, eu parei de fazer. E eu notei agora o que tinha acontecido comigo naquela época que eu fazia e o que acontece comigo quando eu não faço. Então, são movimentos simples, gente, que é muito fácil ser feito e é fácil não ser feito. Então, é muito bom você escrever. Escrever as tuas intenções, escrever. Toda vez que eu falo escrever, toda aula tem algo que possa ser escrito. Nem que depois você não vai olhar, mas é bom escrever porque você está acionando no teu inconsciente um mecanismo que isso pode ser real. Então, se você para tudo que você está fazendo, tira um tempo, intenciona aquela coisa boa. Então, poxa, isso aconteceu de bom, eu vou colocar no meu pote da gratidão. Eu pego, corto um bilhetinho, escrevo, ou pego um post-it, escrevo, coloco ali a minha intenção, coloquei, abri o pote, coloquei dentro do pote, fiquei feliz por essa ação, fechei o pote. Olha, são segundos, mas foram segundos que você usou para uma boa intenção. Porque o que acontece? Às vezes a gente só foca no negativo, né? E é isso que a gente tem que parar de fazer, focar só no que não quer para focar nesses pequenos rituais que vão trazer melhora para tua vida. Então, tu vai começando a exercitar a gratidão. E o pote da gratidão, ele é fantástico. Eu coloco o pote da gratidão na área da prosperidade e eu deixo sempre umas moedas, umas notas de dinheiro sempre junto lá. Então, no pote da gratidão vai tudo, vai moedinhas, vai coisas boas, vai coisas que eu quero intenção. Então, isso é muito bacana, tá? Outra técnica é... Ai, agora acho que a minha carteira ficou no carro. Não trouxe aqui. Eu faço um cheque e nesse cheque, deixa eu anotar aqui o que vocês escrevem. É como se vocês fossem preencher um cheque na conta de vocês, no banco de vocês. Tudo exatamente como você vai preencher um cheque, no valor daquilo que você quer. Então, se você quer um cheque de 1 milhão, você coloca ali 1 milhão e você vai intensificar. Como que você intensifica esse cheque? Eu li isso no Napoleão Hill. É uma técnica dele.
Eu escrevo tanto que às vezes eu me perco. Não achei que eu ia falar sobre... Que eu ia ler aqui para vocês. Aqui, ó. Então, quanto você quer, você coloca, preenche o cheque como se fosse você estar recebendo de você esse cheque. Ou cheque ou cartão, tá? Eu fiz os dois. O cheque eu coloquei no meu quadro energizado, que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. E o cartão, eu fiz o mesmo tamanho do cartão, eu peguei um cartão e moldurei ele, passei uma fita para ele ficar durinho, como se fosse um cartão. E eu moldurei. E nesse cartão, ou no cheque, ou nos dois, você escreve quanto você quer, o que você vai fazer com esse dinheiro. Você tem que ter uma intenção, algo muito forte. Então, você vai criar movimentos para alcançar aquilo que você quer, tá? A data que você vai estar tendo esse dinheiro, então você coloca a data, colocar ali daqui 2 anos, daqui 3 anos, não sei, depende de você. Quanto tempo você vai colocar? Como que vai vir esse dinheiro? Então, não é só um ritual, um misticismo, mas é uma intenção. Ah, eu quero... Hoje eu sou uma advogada e eu quero uma intenção, eu quero ser milionária. Só com o que eu trabalho, eu vou ter que criar alternativas. Ou eu faço algo extra, ou eu aumento meu valor, ou eu tenho X por mês, ou eu chamo alguém para trabalhar comigo, para potencializar, ou eu crio um curso que vai me ajudar nessa renda extra, ou eu crio uma outra renda extra. Coloque. Nesse exercício você tem que sentar, se conectar com aquilo, primeiro faz um rascunho, o que você quer, depois quando você vai transferir para o cheque, para o cartão, já coloca com a intenção daquilo que você quer. Então, como que vai vir? Então, o interessante é a gente abrir um leque para várias coisas, de várias formas, o dinheiro estar vindo e confiar que ele já chegou. Então, é tudo no presente, tá? Nada de eu vou querer ganhar isso. Não, é como se você já estivesse preenchendo o cheque para você e você tá indo no banco. Então, até o ir ao banco, como que vai ser essa reação o dia que isso chegar? Como que vai ser? Você já vai sentindo isso. E toda vez que você olhar para isso, para esse cheque, para esse cartão, você vai olhar ele com aquela emoção, com aquela intenção. Então, você se conecta de uma forma diferente do que tudo que você vem fazendo até aqui. Aí você coloca uma afirmação no cartão. Por exemplo, assim, o dinheiro vem até mim de forma muito leve, muito abundante todos os dias. Então, você está afirmando algo que está vindo. Isso ou algo ainda melhor. Porque daí você larga, você não fica presa só na advocacia, que é o exemplo que eu citei, ou você não fica presa só na loja de roupas que você tem, ou você não fica presa só no curso online que você tem. Você expande, você deixa isso nas mãos do universo, que ele vai saber que caminhos abrir para você, desde que você vibre a gratidão e a intenção. Isso tudo, gente, uma coisa complementar da outra, tá? Quando você tá bem, então você tomou um banho de sal grosso, você tá bem, porque você se sente melhor. Mas não adianta você passar com a intenção de que não quer que nada ruim aconteça. Lembra, tudo que você pensa, você foca, expande. Então, se você vai focar no medo de as pessoas serem más com você, é isso que vai acontecer. Então, você tem que prestar atenção na forma como você pede. Então, prestou atenção ali como no pote da gratidão. Agora, terceira técnica, vai prestar atenção no que você sente nisso. Intensificar essa intenção, tá? É legal que você leia pelo menos 2 vezes por dia. Então, toda vez que você... Porque acontece, às vezes eu vou abrir a minha carteira, eu olho o cartão, dou aquela risada interna,
e largo. Eu não fico focando que vai chegar, tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Não, é uma coisa leve, sabe? É uma coisa assim que vai. É como se fosse um motivador. Tu olha para aquilo quando tu abre a tua carteira, quando tu vê no teu quadro energizado, você cria essa intenção e fica tudo muito leve, fica tudo muito prazeroso fazer. Então, você cria movimentos, e assim, dentro disso, é legal que você faça um ritual, assim, você vai pensar naquilo que você está atraindo, mas você sente o cheiro daquilo, você você vai ver como você vai pensar, então tu vai pensar da forma como você está indo ao banco retirar esse dinheiro, você sente a emoção que está sentindo isso, porque é isso que potencializa, é isso que atrai. Então você fala, você acredita, você é, não se preocupa, porque tudo que você realmente quer, você tem que querer sem ter a necessidade, entendeu? Eu tô fazendo isso porque eu amo o meu trabalho. Eu tô fazendo isso porque eu amo estar aqui falando com vocês. Para mim não é nada dolorido estar aqui conversando com vocês, é algo muito prazeroso. É isso que tem que acontecer na vida de vocês, é isso que tem que ir intensificando. Então, essa fala, esse sentimento, essa emoção, esse prazer por acreditar, então, você pode contar o dinheiro, você pode jogar ele para o ar, então você vai intencionar a forma como você quer, o que você vai fazer quando isso acontecer. Então, isso é muito bacana, sabe? Porque você começa a sair daquele nível, daquela mentalidade engessada, porque lembra, gente, 95% dos nossos pensamentos são inconscientes, a gente faz a mesma coisa de ontem, só 5% a gente consegue mudar. Então, quando você sabe disso, você está intencionando alguma coisa que para o teu cérebro não era normal. A primeira vez que eu escutei uma pessoa falando de ganhar 1 milhão com um curso online foi a Natália Arcuri, que ela é uma economista é, que fala de economia financeira. É muito legal, é o Me Poupe, até se vocês quiserem procurar no Instagram, no YouTube tem muita dica legal de renda extra, de como fazer. E a primeira vez que eu escutei ela falar que ela era o primeiro milhão ela tinha conquistado, eu acho que foi com 28, 29 anos. E, gente, eu falei, nossa, eu já tenho essa idade e eu não pensei nisso. Não era um objetivo meu. Por quê? Porque a energia das pessoas que a gente convive é a energia que a gente vai trazer para a nossa vida. Então, se na minha família isso não era algo normal, eu vou procurar fora. E no começo não foi fácil, no começo foi estranho, é, parecia ser errado o que eu estava ouvindo. Essa é a palavra certa, parecia ser errado, parecia que não era normal, que não era verdade. Depois eu comecei a procurar outras pessoas e me identificar. Aí eu encontrei uma mulher, que até eu fiz um curso com ela, que também eles fazem assim 5 milhões em 1 hora, quando eles lançam produtos deles. E eu fui dizendo, meu Deus, será que é real? Será que é real? Será que isso é. E hoje, já escutar que alguém faz 1 milhão já é normal, porque esse meio está sendo normal as pessoas tirarem isso. Claro, gente, não são todos, mas existem pessoas que sim. Depende do quanto benefício você faz para o outro, por isso que é sempre bom você focar naquilo que vai melhorar a vida do outro, porque quando você está servindo ao outro, a maneira como isso acontece de volta para ti é muito mais rápida, é muito mais fácil. E sempre acreditar. Então, tu tem que acreditar naquilo, você tem que intencionar. Até uma outra mulher que eu estou seguindo agora, ela fez num mês 10 milhões. Isso era uma, tipo, é uma coisa assim que
Até quando eu escutei, eu, meu Deus, sabe? Levei um susto, porque é real. Era uma pessoa que passava fome e em 5 anos ela se tornou uma pessoa que faz 10 milhões um mês. Então, assim, pode parecer estranho, mas quando você começa a intensificar isso, a quebrar certas crenças que você tem, a intencionar de uma outra forma, a prestar atenção quem é o nosso vínculo. Então, nem que for alguém na internet, nem que você ainda não consiga fazer amizade com essas pessoas, nem que você ainda não consiga comprar um curso dessas pessoas, mas você está entre pessoas, porque na verdade, como eu comprei o curso dessas pessoas, a energia também vem para mim. E a energia vindo para mim, ela vai para vocês também, porque eu estou fazendo esses movimentos, eu estou ensinando coisas que eu aprendo em outros lugares, coisas que já estavam no meu ser. Então, o pote da gratidão era uma coisa que eu fazia e tinha me esquecido que eu fazia. E eu tinha esquecido o quanto eu gostava disso. E eu deixei de fazer. E agora, quando eu voltei a fazer, eu senti de novo aquela emoção, aquela coisa boa de fazer. Então, às vezes, a gente só tem que parar uns minutos da nossa vida para estudar algo diferente, para estudar uma intenção diferente. Então, que transformação você quer na tua vida? O que você quer sentir? Qual que é esse sentimento por trás desse teu desejo, desse cheque? Viva isso, gente. O universo, porque quando a gente fala de dinheiro, né? O dinheiro é uma energia. Uma vez eu achava que dinheiro era palpável, que era uma folha. E quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu descobri que não, que é uma energia. E qual que é o ponto principal da energia? A alegria. O dinheiro gosta de chegar em pessoas que estão alegres. Porque tu pode até às vezes dizer, meu Deus, Bruna, existem pessoas que o marido trai a mulher e eles são bem-sucedidos e por quê? Porque por trás ele está feliz. É o certo? Pode ser que não, pode ser que sim, para ele é o certo, mas não é. Então, assim, ó, quando a pessoa vibra na felicidade, e não é certo, tá? Porque se a gente entrar na lei do karma, volta, uma hora dessas, volta algo ruim, ou para ti, ou para tua família, ou para alguém querido, ou em outras vidas. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, pensa na lei da atração, que você vai estar atraindo coisas ruins também para você. Então, não quero entrar nesse assunto nessa aula, mas eu quero que você sinta aquilo que você quer. Talvez é algo que estava dentro de você e que você escutou há muitos anos alguém dizendo que isso não era possível. E você trouxe isso como uma verdade para sua vida. E não é, não é. O único responsável por tudo aquilo que a gente pensa e sente somos nós. A gente não pode se influenciar pelo outro. Então, essas técnicas potencializam aquilo que é teu, está dentro de você. Então, coloca isso no papel e vai fazendo os movimentos. Pode ser que demore 10 anos, tudo bem, mas você está fazendo alguma coisa. Pode ser que nunca chegue, mas quanto você progrediu pelo caminho, quanto você curtiu pelo caminho, quanta felicidade você emanou pelo caminho, pensando naquilo, agradecendo aquilo, vibrando aquilo. Um dia chega, gente, chega. Isso é certo. Chega. Um dia chega. Então, quanto mais alegria, quanto mais você se limpa, quanto mais você deixa com o outro que é do outro, quanto mais você vibra felicidade, alegria, abundância, o amor, o merecimento. Merecimento é outra coisa que está super. É aquilo que você precisa merecer. Você precisa merecer ser milionário se você quiser, ou qualquer outra coisa, mas você pode, você pode. Você tem que parar de querer escutar o que o outro tem para te falar. É real, isso é real. Isso você pode sim. Então, faça essa técnica, sinta tudo aquilo que você quer sentir e foque naquilo, tá?
Outra técnica, deixa eu tomar um gole de água. É a respiração. O que que você faz para se acalmar quando você tá... Eu já tive crises de ansiedade. Nunca... Eu tomei medicamento por uns 3 anos. E esses dias uma pessoa me pediu, como é que você controlou a tua ansiedade? Porque eu não fiz acompanhamento com o médico, eu simplesmente tomava os remédios para dor de estômago e não fui atrás de querer entender. Mas há 5 anos eu venho me estudando. E depois que eu comecei a me estudar, entender aquela aula sobre problemas, que tudo está conectado, eu me acalmei. Eu me acalmei e uma das melhores formas de se acalmar é a respiração. Então, a respiração consciente e inconsciente. Então, puxar o ar, segurar e soltar no ar. E esvaziar o pulmão. Porque eu até 26 anos, até eu comecei a fazer pilates, eu respirava errado. E existem várias formas de respiração. Mas aquela que que faz você limpar a tua mente é a do Ra, que você puxa o ar, segura por uns segundinhos, assim, sem nada, daí você solta. Quanto mais for intencionado de tirar aquilo, melhor ele funciona, tá? Então, sempre o alívio que dá, façam o teste. Porque essa técnica é algo que você... Alguém tá te estressando, respira. Respira. Às vezes... E agora tá muito massa, porque agora eu venho aplicando isso há muito tempo, né? E às vezes quando a Brenda tá... que ela tá numa fase tinhosa da vida dela, aquela fase que é tudo que vê na TV, que é o que vê nos livros, que é, sabe, tudo que vê, ela quer. E daí, às vezes, eu digo, calma, respira. E agora ela começou a me falar. Às vezes, quando eu vou xingar ela, que eu vou dizer, filho, o que tu fez? Ela diz, mãe, calma, respira. Então, é algo que eu trouxe essa bagagem. Eu me observei isso, depois eu vi várias pessoas falando sobre isso também, mas foi algo que eu senti. Ninguém me falava, minha mãe não me falava, Bruna, você tem que ficar mais calma, respira. Não, essas coisas não. E respira do jeito certo, puxando o ar, enchendo os pulmões de ar, soltando, fazendo com que o umbigo chegue lá nas costas. Parece fácil, mas não é. Então, às vezes, a gente tem aquelas barriguinhas, sabe? De respirar errado. Aquelas barriguinhas que a gente fica, aquelas pochetinhas aqui os culotezinhos, é tudo de mal respiração. Claro, tem casos que não, mas que se você aprender a respirar, a tua barriga vai diminuir. É algo muito legal. A respiração é uma das melhores alinhadas, porque você consegue fazer na hora, ninguém nem percebe que você está fazendo. Então, é uma técnica fantástica. A meditação. Então, cada um tem uma meditação. Eu estou fazendo uma meditação agora com essa professora que eu aprendi. Mas o segredo de tudo, tanto faz a posição que você senta, eu gosto dessa posição aqui, ó, da mulher, mas a posição que eu estou desenvolvendo agora com esse curso que eu estou fazendo é do faraó, que é sentado com os pés no chão, porque o que acontece? Você está aterrando todas as suas intenções. Então, você puxa da terra aquela energia, ela volta, ela passa por todos os teus chakras e ela volta. Então, ela vai aterrar, subir no nosso campo energético, voltar a alinhar. E isso ela vai fazendo esse movimento de aterramento. Então, você respira e silencia a mente. Silencia a mente é um dos pontos chaves, porque quando vocês começarem a desenvolver
essa questão de estar se meditando, você pode fazer perguntas para você e as respostas vêm. Isso se chama intuição. Então, quanto mais, dentro do livro do Napoleão Hill, do Quem Pensa Enriquece, ele fala sobre isso. Ele fala que, agora eu não vou lembrar quem fazia isso, mas que a pessoa ficava, às vezes, por 1 hora, 2 horas em silêncio até resolver o problema. E ela ficava num espaço escuro, só com a presença plena. Quando eu li isso, pareceu um absurdo, mas usando essa técnica da meditação, me autoalinhando os chakras. Então, com a coluna reta, né? Não corcunda, mas com a coluna reta, de um modo confortável, que não fique desconfortável. Pode ser que nos primeiros dias fiquem, porque talvez a gente não consiga ficar com a coluna reta, mas o nosso interno fala com a gente. Isso é fantástico, gente. Isso eu estou experienciando agora. É o nosso Deus interno que está respondendo tudo aquilo que a gente pede. Então, quanto mais você estiver alinhada, quanto mais você gastar os minutos do teu dia para você, e eu não gasto muito tempo, porque eu faço essas técnicas às vezes de manhã cedo, enquanto a Brenda está dormindo, e a hora de dormir quando a Brenda já dormiu. Então, às vezes eu também estou muito cansada, e às vezes de manhã eu também estou e às vezes quando eu começo a fazer a meditação, ela acorda, então, porque ela não é um reloginho que eu consiga regular já quanto tempo ela dorme. Mas eu notei que quando eu comecei a acordar mais cedo, porque hoje eu acordo 10 para 6 da manhã, que às 6h10 o Ramon sai já, 6h20, por aí ele já sai. Então, eu comecei a acordar. Esse tempo que o Ramon sai de casa até ela acordar são horas, são uns minutos, assim, ó, umas horas preciosas. Porque às vezes eu consigo fazer uma leitura, a minha meditação eu faço todo dia, eu não tinha o hábito de meditar, é algo muito recente que eu venho desenvolvendo isso, porque não é o meditar, é o respirar e silenciar a mente. E daí você não fica o tempo inteiro fazendo pergunta para ela, porque a ideia aqui é você se conectar com o teu eu superior que mora dentro de você. Mas e eu comecei a desenvolver algumas questões, algumas dúvidas que eu tinha, eu comecei a pedir para o meu interno me ajudar, me mostrar um caminho certo, e está sendo fantástico. Então, façam essa experiência, silenciem a mente de vocês, que as respostas que a gente tanto quer fora, às vezes vêm da nossa intuição. Só que, claro, você tem que estar no teu lugar, você tem que se gostar, você tem que estar vibrando amor. Isso parece fácil falar, mas é desenvolvimento. Só que eu sei que nesse estágio do curso, você já está prestando atenção naquilo que você sente, naquilo que você tem dentro da casa, você não está interferindo em o que você está assistindo, o que você está pensando. Então, quando você chega nesse estágio do curso, eu tenho certeza que a tua mente já não é mais a mesma, porque cada aula eu venho trazendo isso para vocês de uma forma leve, porque é isso que eu venho experienciando. Eu aprendi a teoria, comecei a aplicar, tive altos e baixos, sim, porque o autoconhecimento ele está ligado a você aceitar esses altos e baixos, só que também tu não pode ficar 1 ano lamentando pela morte da bezerra. Quando você se autoconhece, você diz, poxa, isso é uma coisa que me deixa muito estressada. E você vai tomar medidas para você não ficar mais estressado e para as pessoas também saberem ao teu redor que não é legal isso, que não é uma coisa que você quer, que não está a par dos princípios. Então, por isso que tudo que acontece é legal ser conversado em casa, é ser alinhado, porque às vezes eu penso de uma forma
E quando eu vou expressar para o Ramon, ele me mostra uma outra forma. E a gente entra num consenso juntos, porque daí não é uma decisão minha, é uma decisão familiar. A minha família, eu, o Ramon e a Bren, eu e o Ramon estamos decidindo alguma coisa e estamos ensinando a nossa filha. Então eu entro no meu lugar. Então eu sei aquilo que eu não gosto, eu exponho aquilo que eu não gosto para ele e juntos a gente vai arranjar uma solução para aquilo. Então eu não gosto, não gostei, eu vou expor aquilo, ele vai expor a opinião dele e juntos nós vamos ter um consenso. Tá, se realmente você não gosta, pode ser que ele diga, então eu vou cuidar. E também, ao mesmo tempo, quando ele fizer de novo, eu vou dizer, poxa, tu não falou que tu ia se policiar para não fazer isso? Então, assim, ó, é uma construção também. E muitas vezes, muitas brigas de casais acontecem porque a gente não está alinhado, a gente não está conseguindo refletir, gente, homem não entende nada, homem não consegue visualizar aquilo que a gente, aquelas indiretas que a gente dá. Então, quanto mais específica a gente for, quanto mais a gente falar, mais a gente se abrir e mais a gente se conhecer, mais alinhado a gente está. E o nosso corpo, a nossa mente, tudo vai se alinhando. A gente vai começando a aceitar a forma como a gente é, a gente começa a aceitar tudo que está ao nosso redor, a gente começa a se conectar mais com nós, porque eu comecei a meditar já fazem uns 2 meses, assim, todos os dias, de manhã e de noite, porque antes eu não meditava. Eu tinha a minha conexão deitada na cama, mas não tinha força que tinha a posição faraó. É você botar a intenção para aquilo. Então, essa técnica que eu estou fazendo, esses dias a gente estava viajando, a gente foi viajar, e daí eu não consegui fazer de manhã cedo, porque foi uma loucura, assim, tipo, a gente acordou, e daí a Ramon acordou junto, não foi trabalhar, porque era domingo, e a gente ia dar uma volta, e daí no carro eu falei para ele, disse, agora eu preciso de uns minutinhos para meditar, já que eu não consegui hoje de manhã, eu quero fazer agora, já que a gente está aqui. A Brenda estava assistindo um desenho no celular, o celular estava bem baixinho, porque para ela nem precisa volume, só o visual já chega, por enquanto. E daí eu meditei dentro do carro. Então a gente não tinha o som ligado do rádio para não interferir. E também, se fosse um mantra, se fosse alguma coisa, poderia deixar, mas o Ramon não gosta muito de dirigir com som no carro. E eu meditei. E na semana passada, o Ramon disse: eu preciso começar a meditar. Por quê? Porque ele está conseguindo ver, porque ele só acredita quando ele vê melhoras em mim. E às vezes ele não fala. Então, homens têm esse perfil, homens têm esse jeito deles de ser, de precisar ver provas para ver que aquilo se conecta. Então, ele está vendo a transformação disso e ele está querendo se espelhar. E isso é natural, gente, porque se partisse dele, iria até ser estranho, porque a mulher é mais intuitiva e o homem é muito mais razão. Então, quando a gente junta essas duas partes, as coisas vão se conectando, elas vão se encaixando direitinho. Nossa, era para falar só de meditação e eu dei uma palestra, né? Ah, eu antecipei um pouquinho antes o que eu ia falar aqui do agradecimento. Então, o agradecimento é aquilo que vai fazer você mudar de nível na tua vida. Então, agradeça tudo que você já tem, ao seu corpo, a sua mente, a sua família, a sua ancestralidade. Então, nessa meditação que eu faço, eu me conecto comigo, me conecto com as coisas que eu não quero, eu cancelo aquilo que eu não quero mais. Então, eu visualizo aquilo que eu não quero, eu falo, está cancelado, 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 alguma coisa que eu quero melhorar. Então, geralmente, vou expor aqui, eu trabalho muito a escassez. Então, eu cancelo a minha escassez,
Aí eu boto, eu mentalizo o que eu quero, como se já fosse real, então eu sinto muita alegria por aquilo. Eu me conecto e agradeço a tudo aquilo que eu quero como se já fosse real. Então eu vou agradeço a minha casa, agradeço ao carro, e eu sinto aquilo já sendo meu. Aí por último, porque daí eu já cancelei o que eu não quero mais, eu já visualizei aquilo. E às vezes a visualização que eu falo aqui não é visualizar. Às vezes eu não consigo enxergar algo concreto, por exemplo, uma casa. Não consigo enxergar a casa em si, mas o que vale é o sentimento daquilo. Então, eu largo isso. Aí eu agradeço por ter isso. Por mais que eu ainda não tenha, eu agradeço, porque é um sentimento bom que eu estou sentindo. Aí eu fico em silêncio, eu me conecto com a minha essência, com a minha mente, e por último, eu faço os 5 tópicos. Eu agradeço a tudo que eu já tenho, agradeço meus pais e a minha ancestralidade, que esse é um dos pontos mais principais que eu vim desenvolvendo na minha vida. Já faz 3 anos que eu trabalho sempre a questão da ancestralidade, nos últimos 6 meses, muito forte. Então, todos os dias eu agradeço meu pai e minha mãe por toda a força que eles me dão. Porque se você não viu aquela aula da sistêmica, dá uma reforçada lá. Eu agradeço toda a minha ancestralidade e eu mentalizando, porque a gente não tem contato com toda a nossa ancestralidade, né? Mas quando eu me conecto com ela, eu peço a força deles para eles me abençoarem no meu caminho, mas eu falo que a partir de hoje eu quero fazer diferente na minha vida. Então eu começo a caminhar com as minhas pernas, porque até esses dias eu sofria muito por estar longe do meu pai e da minha mãe, porque parecia que eles não iam me dar amor, que iam me esquecer, que eu não ia ser uma filha querida por não estar perto, e é bem ao contrário. Quanto mais conectada com essa ancestralidade, com esse sentimento, mais eles sentem. Eles sentem tudo. É incrível. Então, esses dias eu falei, mãe, eu tô bem aqui. Que ela falou que tava com saudades, né? E eu falei, também tenho. E eu tenho muitas saudades deles, que isso é natural, né? Somos seres humanos de alma, corpo. E daí ela disse, mas eu sinto que vocês estão bem. Então eu tô bem. Então, a nossa família, ela sente em tudo aquilo. Então, agradeça por toda essa ancestralidade. Eu agradeço a quem eu sou. Eu agradeço meu relacionamento com o Ramon e todas as nossas decisões e todos os nossos aprendizados, todos os nossos desafios e todas as nossas superações, porque eu agradeço muito a isso, sabe? Porque eu tenho certeza, todo lugar que eu vou, eu tenho certeza que tem algo para mim aprender lá. Então, eu venho, porque quando você começa a partir para esse lado espiritual, de mente, da espiritualidade e não religiosidade, você começa a se conectar e entender os processos. Então, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. E eu sempre fui extremamente ansiosa, e é uma coisa assim que hoje é tão gostoso sentir isso, sentir essa conexão, sentir essa leveza. Então, eu agradeço ao Ramon, eu agradeço a minha filha. Então, quem tem mais que um filho, eu agradeço a eles. Sempre sigam a ordem. Os mais velhos são os que mais mandam dentro da casa, não pai e mãe, né? Lembra que o marido e a mulher são os que mais são 50%. Dentro de casa não existe um mandar mais que o outro. A mulher tem mais trabalhos domésticos, o marido tem mais trabalhos fora de casa. Mas os dois dentro de casa mandam igual. E os filhos é por ordem. Então, eu sou a mais velha de casa, eu não posso deixar os meus irmãos mais novos mandar em mim. E não é um mandar em mim, porque eu sempre troquei muita ideia com os meus irmãos
e a gente sempre se deu muito bem. Mas na hora de autoridade, a autoridade maior sou eu, dentro dos irmãos. E meus pais acima de mim. E por muito tempo eu inverti esse papel, sabe? E quando você se coloca no teu lugar, todo mundo vai bem. Depois que eu me coloquei no meu lugar, a minha vida melhorou, a vida dos meus pais melhoraram, a minha relação com os meus avós, que era algo terrível, se tornou algo muito gostoso. Ontem a minha avó me ligou, foi uma delícia falar com a minha avó, porque em outras épocas eu ia dizer, ai, que saco, me atrasou a vida. E hoje não, hoje foi muito gostoso. Ontem, quando ela ligou assim, eu me senti tão grata por isso, porque eu tenho ainda meus avós para poder falar com eles, então é algo extraordinário. E eu me coloquei no meu lugar. E as portas só abrem quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente entende os processos. Então, eu agradeço a Brenda, a todo o ensinamento que ela trouxe, porque ela me trouxe muita bagagem. Ela me trouxe uma mulher que eu precisava me tornar, porque eu sempre brinco que eu não tinha amor no meu coração. O meu amor era pelo meu trabalho, porque como eu fui muito tempo solteira, o meu trabalho estava acima de qualquer coisa. Estava acima dos meus pais, estava acima. Eu trabalhava pra caramba, porque era o que me movia. E quando veio a pandemia, eu precisei deixar o meu trabalho de lado, assumir o papel de mulher, aprender tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, porque o que eu passo para vocês é porque eu vivi. E agora eu consegui alinhar todas as áreas para o meu trabalho voltar a ser bom de novo. Eu precisei fechar muitas portas para conseguir abrir aquela que eu precisava receber. Então é algo que tudo tá conectado, gente. Tudo tá conectado. Então, quando eu faço uma live sobre floral, é porque tá conectado. Quando eu faço uma live sobre embelezamento, sobre autoconhecimento, é porque está conectado. Quando eu faço uma live sobre visão sistêmica, é porque está conectado. Eu não trago assunto aqui que não está conectado. Eu até falei sobre finanças. Eu fiz uma live com finanças, porque está conectado. A gente precisa entender. E naquela live foi muito legal porque ela disse: eu precisei aprender da pior forma. Eu precisei me separar, eu precisei cuidar da minha filha sozinha, uma mãe solteira, para entender que eu estava errada. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que fica muito fácil. Você se colocar no teu lugar, botar o trabalho no lugar dele, que está lá no quinto pilarzinho, que ele é muito importante, porque eu até pensei que o meu destino era ser dona de casa, e quando eu assumi isso, foi um inferno. Eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de cuidar da casa. Eu nunca tive problema em fazer nenhum trabalho doméstico, sempre gostei, tá? Na minha essência. Sempre gostei de cuidar de planta, eu sempre gostei desse trabalho doméstico. Mas quando eu me vi só nisso, eu me vi no inferno. Ai, desculpa a palavra. Mas eu me vi sufocada, eu me vi que eu não era eu. Eu senti que não era, eu não estava no meu lugar. Então foi muito bom. Mas eu precisei desses momentos, eu precisei passar por tudo isso. E talvez o teu percurso seja muito mais leve que o meu, desde que você escute e aceite isso como algo que possa ser, porque eu não aceitava. Eu não aceitava que o lugar dos meus pais, eu não aceitava o lugar do meu trabalho, não aceitava, porque eu me via feliz trabalhando, mas eu me via muito infeliz nos relacionamentos, tanto que eu não conseguia relacionamento. Eu me envolvia com muitas pessoas boas, muitas pessoas bacanas, mas eu não estava bem. Eu era fora, eu era louca. Então eu precisei passar por muitos perrengues para aceitar tudo isso. E hoje eu sou muito grata a todas as pessoas que entraram no meu caminho. Quando tem alguém que eu olho que
não fecho o santo, eu olho naquela pessoa o que eu preciso ver. O que está ali que eu preciso trazer para cá, que eu preciso curar aqui. Porque toda pessoa que vem, e se ela te fala alguma coisa que dói, é porque tem que ser olhado para alguma coisa que está errada. Então, agradeça desde já ao guarda-roupa que você tem, a cama que você tem, ao carro que você tem. Intencione aquele que você quer e agradeça também, como se você já tivesse a tudo na vida, porque as coisas vão fluir, porque isso já é teu. Deus não dá pra gente uma bagagem que a gente não pode carregar. E isso é algo fantástico, porque se você tem algo no teu coração que vibra, que você quer, é porque é para você chegar naquilo. Ele não vai deixar você sentir um prazer por aquilo se você não quer, se não é para você. Então, às vezes, a tua missão pode ser diferente e você não sabia. Legal, né? Eu precisava quase encerrar essa aula, mas eu vou falar rapidinho aqui daquilo que eu me comprometi em falar para vocês. Mas se precisar, depois vocês assistem de novo até esse ponto, tá? Que não fui eu. Veio algo muito superior. Não achei que eu ia falar tudo isso. Então, quando você sente que vai vir uma visita, que tem uma frequência ruim, você pode fazer uma limpeza energética. Então, você pode passar um pano, eu coloco no balde água e sal grosso e anil. Fica manchado. Eu não me importo com as manchas, mas se você se importa, depois passa um pano só com água que sai também. Às vezes eu coloco produto de limpeza também, eu já faço um misturão ali e dá certo. Para mim dá certo, tá? Tudo é um teste. Vão fazendo que veja e vocês vão sentir se isso faz sentido ou não, tá? Casa, quando vocês vão para uma casa alugada, quando vocês não conhecem a energia do lugar, porque tudo está conectado. Quando a gente comprou a casa da praia, em Navegantes, a gente não sabia, mas depois a gente ficou sabendo que a casa não tinha sido vendida pelo dono. A gente entrou em contato com a imobiliária, gostou do preço, negociou, foi aceita a proposta, e quando veio a resposta da proposta, na hora da documentação, demorou para vir. Aí a gente ficou sabendo que o dono ele tinha penhorado no banco e estava no banco e nós estava comprando do banco. Nós não sabia, a imobiliária não tinha nos avisado. O que acontece nesses casos? A energia da pessoa que era dona, que era proprietária, não foi uma energia boa, ele não quis vender o imóvel. E como ele não quis vender o imóvel, ficou uma energia ruim. E essa energia ruim vai para quem vai morar no lugar, inconscientemente, porque ele não quis liberar o imóvel. Então, o que acontece? Sempre quando vocês forem comprar, tentam entender o histórico daquele imóvel. Por que a pessoa vendeu? Porque eu descobri que o dono do apartamento era uma pessoa muito querida, que era muito legal, mas que eles estavam passando por problemas financeiros. E se eu não sei disso, é o que vai acontecer com a minha vida. Se eu não fizer nenhum movimento, é o que vai acontecer. Então, por isso que todo lugar que eu vou, eu faço esses rituais. Então, eu faço essa limpeza energética. Se eu sinto muito carregado o ambiente, eu vou falar depois sobre isso. Então, eu queimo o louro, pego 3 folhas de louro e queimo. Então, sempre que eu lembro, na sexta-feira, eu pego e faço isso. Eu queimo o louro para deixar essa defumação dentro do lugar. Porque a gente não sabe qual que é a energia daquilo. E esse eu não fiz, tá? Mas também você pode borrifar, botar água, sal grosso, alecrim, deixar ele um tempo diluído, depois você coloca naqueles borrifador. Eu não coloquei porque eu não tinha, mas agora eu tenho um borrifador e acabei não fazendo.
Mas depois que o alecrim soltar um pouco vira tipo um chazinho, aí você não coloca os grãozinhos, né? Nem as folhinhas, mas dá umas borrifadas na parede e logo vai limpando. Vai borrifando e vai limpando, que isso também ajuda a mostrar para as paredes que o ambiente mudou de dono. Ou então, claro, fazer pintura, né? Às vezes tu não sabe se foi pintado ou não, porque às vezes eles falam que porque toda a imobiliária cobra pintura, né? Mas nem sempre é feita pintura, então não se sabe direito. Aqui eu não fiz o borrifador, mas eu sei que foi pintado porque estava muito bonita a pintura quando a gente chegou. O óleo essencial de melaleuca também ajuda nisso. Eu até fiz uma live recentemente sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Ele limpa o campo energético, então quando você compra coisas das pessoas, compra um objeto, compra algo usado, você pode passar o óleo de melaleuca para limpar o campo energético, tá? E isso eu faço e é muito poderoso. Isso foi um pai de uma amiga minha que me ensinou. E depois, quando eu comprei esse curso, a treinadora também falou disso, que é você visualizar todos os ambientes roxos. Então, eu faço tipo uma intenção. Eu entro nos cômodos, eu olho para todas as paredes, eu olho para o teto, eu olho para o chão, eu imagino tudo roxo. E eu fico com a mão e eu vou imaginando, eu vou caminhando por todos os ambientes, imaginando tudo roxo, com uma intenção muito boa, mostrando. Se você quiser conversar com o ambiente, você conversa com o ambiente, você diz: esse lugar agora é habitado por nós, é a nossa energia que vai ficar aqui, as outras energias é, não, não, como é que eu falo? As energias, somente seres de luz estarão aqui, porque lembre que o não existe, né? Então, isso não é o que a gente atrai. E você faz essas intenções. Você tá fechando o campo e abrindo o teu campo. Então, você imagina todos esses. Tudo roxo, tudo roxo. Se vocês quiserem, porque parece ser difícil, mas a intenção, porque às vezes a gente não consegue visualizar. Eu tenho ambientes que eu consigo visualizar todo ele roxo e tem lugares que eu não consigo. Então, para esses lugares que eu não consigo, eu faço de conta que eu entendo que eu consegui, entendeu? A intenção é o que vale. E aqui o alinhamento dos chakras. Esse é muito legal. Esse aqui também foi o pai da minha amiga que me ensinou. Ele é uma pessoa fantástica, pessoa mais evoluída que eu já conheci na minha vida. E ele me ensinou a alinhar os meus próprios chakras. Então, eu coloco a mão e a outra mão eu vou fazendo movimentos anti-horários. E aqui eu imagino uma luz roxa, muito bonita. Eu imagino essa luz e eu falo, eu entendo. Podem já fazendo comigo, porque vocês vão sentir a energia, porque o nosso campo está aberto e a minha energia vocês já sentem também. Então, fecha o campo só para ti, porque é o teu campo, e você vai estar alinhando com a luz roxa que vem lá do céu de toda a eternidade, fica com a coluna reta, os pés no chão, tá? E vai sentindo a energia roxa entrando no teu ser, tá? Aí você vai pro terceiro olho, que é essa região aqui. Você coloca a mão na frente, com a outra mão, sentido horário, eu vejo. Imagina uma luz azul anil, muito azul escuro, tá? Muito fosforescente, uma luz linda vindo da tua direção. Se você não consegue visualizar a cor, faz de conta que você está visualizando. Larga o azul e imagina esse azul mais escuro, tá? Um azul lindo, azul do mar. Imagina o mar, imagina um mar super limpo, um mar que tá ali te abraçando. Sinta essa conexão do mar, tá? Aí você vai pro chácara da garganta, laríngea. Aí você coloca a mão, a mesma posição, você imagina um azul anil, tá?
Fecha os teus olhos e vai sentindo toda essa conexão desse azul lá do Mar do Caribe, um azul lindo entrando, vai sentindo e você pensa, eu falo. A minha comunicação é muito boa. Eu tô alinhando esse chakra e é é uma sensação muito boa. Aí você vai para o chakra do coração, tá? Então, entre o peito aqui, no chakra do coração, você vai alinhar, tá? E aqui você faz a mesma posição. Feche os seus olhos, imagine um verde e se conecta com esse verde, sentindo toda a gratidão, sentindo todo o amor, sentindo todas as energias boas que estão presentes no mundo, estão entrando dentro do teu chakra agora e você está alinhando o teu amor. Aí você vai lá para o chakra embaixo do peito. Eu faço toda a procrastinação foi embora e agora eu faço tudo o que é necessário. Você imagina uma luz amarela vindo nessa direção, alinhando também esse outro chakra, tá? Vai fazendo esse movimento. Aí você vai lá pro teu umbigo e tu vai dizer, eu sinto numa luz laranja. Eu sinto. E sinta. E sinta todo esse alinhamento. Aí, por último, você vai lá no chakra, na tua região genital. Pode ser distante, tá? Não precisa encostar. E você pensa, eu sou. Eu sou toda essa conexão. Eu sou tudo que o universo tem, que tá vindo lá do chakra do mundo, que é o chakra roxo, e tá vindo numa luz vermelha e tá alinhando. Ele entra por um chakra e tá saindo aqui nesse chakra do eu sou, com toda essa conexão, com todo esse calor que o vermelho transmite. E você tá alinhando esse chakra. Agradeça, respire. Fique em silêncio e quando você quiser voltar, você volta. É uma delícia, né? É uma delícia. Alinhar os chakras, gente. Quando eu descobri que eu podia alinhar os chakras, eu alinho os chakras de todo mundo desde que eles me deem permissão, né? Às vezes a Brenda não me dá. Mas você consegue sentir o quanto já aliviado você fica? Então, sempre que você quiser fazer, que você sente que alguma dessas áreas, ou a da comunicação, ou a do enxergar, ou a do amor, está desalinhada, você alinha. Volta nessa aula, tira um print, me marca. E alinha teus chakras, tá? Sempre lembra de ficar com os pés aterrados no chão. Essa técnica também eu amo fazer, que é a técnica da orelha. Agora eu botei o brinco. Mas é fazer massagem nas orelhas, porque todos os nossos pontos estão ligados. Então, você faça uma massagem, pode fazer sem dó, tá? Você coloca toda a tua intenção, faz as duas, tá? Faz as duas juntas, porque você vai sentir que delícia que é essa massagem, tá? Aí você, porque isso até é bom quando você faz esse movimento aqui, ó, de puxar para trás, você tá puxando, evitando que venham algumas rugas, então você tá esticando. É bom até para isso, tá? Você vai estar alinhando todas as conexões, porque se vocês nunca fizeram auriculoterapia, façam. É algo sensacional. Eu aqui não tenho ninguém que faça, mas eu amava ganhar essa mensagem na orelha, tá? Fica em silêncio e vai mexendo na tua orelha, na parte de trás, aí você puxa para cima, você puxa para baixo, você puxa para trás aqui,
Agora minhas unhas são um pouco compridas e machuca um pouquinho, mas é uma delícia, tá? Porque todos os nossos pontos estão alinhados com os nossos órgãos internos. A orelha fica um pouco vermelha, tá? É bem normal. Mas vocês vão sentir. Então, assim, ó, quando você não tá bem, faça uma dessas técnicas. Ou faça o alinhamento dos chakras, ou faça essa técnica da orelha, ou faça o escalda-pés, que é uma outra técnica que, se você quiser se energizar, você coloca alecrim. Eu gosto de colocar sempre o sal grosso, porque ele vai estar limpando. Se você quiser se acalmar, você coloca lavanda. E daí você pode colocar qualquer óleo essencial dentro, ou a própria planta, porque tudo isso vai estar te beneficiando, vai estar te alinhando, tá? Se você quiser sentir, estimular os pontos, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses pontos aqui, a gente tem os nossos pontos do pé. Então, é uma forma de você estar mexendo tanto na orelha quanto no pé. Então, se você não consegue fazer na orelha, você vai lá para o pé, coloca bolinhas de gude ou grãozinhos de feijão para estimular esses pontos. Então, se doeu, continua massageando até parar de doer, tá? Que é isso que a gente faz na auriculoterapia. Que depois elas colocam os grãozinhos e cada pouco a gente vai ficar estimulando. É 7 dias que você fica estimulando e depois você tira. Dá um tempo e faz de novo. Agora faz tempo que eu não faço, mas, gente, dá resultado fantástico. E quando você sente assim, você tá num lugar diferente, que tem uma pessoa assim que tá sobrecarregada, ou disfarçadamente você coloca a mão no teu umbigo, ou coloca um esparadrapo. Eu há muitos anos ouvi essa técnica, tinha me esquecido. Um dia uma seguidora me falou no Instagram, achei muito engraçado, e eu lembrei que realmente eu fazia isso. E às vezes eu posso estar na Brenda. Se eu vejo que a pessoa é muito ruim, assim, eu disfarçadamente coloco a mão no umbiguinho dela para tampar, porque todas as nossas, quando a gente era criança, né, toda a nossa energia, a nossa conexão com a mãe, ela vinha através do umbigo que alimentava nós e que nós ficava fortalecido. A mesma coisa minha com a minha filha. Vocês trazem isso para tua vida, mas é uma entrada de energias. Então, semanas que eu faço live, normalmente eu coloco o esparadrapo no umbigo, que eu sinto que vai me ajudar muito nessa técnica, tá? E seria isso! Ficou uma aula super extensa, né? Ficou uma aula muito produtiva. E eu acho que vale a pena revisar, vale a pena você estar fazendo técnicas assim. Eu vou ensinar outras técnicas agora que vocês já estão bem mais alinhadas, bem mais conectadas aos seres que vocês são. Fica muito mais fácil. Essas técnicas, elas são muito mais potencializadas. Porque se você ainda tem problema com apego às coisas, olha primeiro para o apego, tá? Se você ainda tem problema com o pai que você não consegue aceitar, com o irmão que você não consegue aceitar, olha primeiro para isso, tá? Mas, claro, você pode estar fazendo essas técnicas, os pontos, para estar aliviando o teu interno. É algo surreal, é algo fantástico e que vale muito a pena tirar uns minutos por semana para vocês estar se autofazendo, tá? Não é algo que você precisa fazer fora, tudo você consegue fazer com muita boa intenção, tá bom? Um beijo, suas lindas! Até mais!